Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Gente, é muito difícil a gente ter certezas na vida. Até porque ter certeza é um comportamento sempre ousado, um comportamento bastante arriscado. Mas uma certeza eu tenho quando eu estou aqui, a de que você não anda nada feliz, você não anda nada satisfeito com a realidade que você está vendo aqui no nosso país e também tenho a certeza que você quer fazer alguma coisa para ajudar a que outras pessoas entendam o que está acontecendo para que a gente possa mudar a realidade aqui do nosso país. E essa realidade poderá ser modificada em um futuro muito breve? Sim, eu vou falar sobre essas questões aqui no nosso encontro de agora, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora e está nos conhecendo a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê o seu joinha porque isso amplia ainda mais o alcance dos nossos encontros aqui e mande seus comentários para cá porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, antes de mais nada, é sempre bom a gente não perder de vista que nós somos sobreviventes. Ter escapado dessa pandemia, apesar de termos perdido, todo mundo perdeu alguém muito próximo, apesar de estar vendo essa onda de insanidade, muitas coisas elas poderão ser motivadoras de transformações ainda mais importantes aqui no nosso país. A gente não tem como não se lembrar dessa canção aqui do Belchior, chamada Sujeito de Sorte, né? Tem umas expressões que são muito interessantes. O Belchior, ele era um filósofo que pegava filosofia e colocava nas suas letras, né? E nesse trecho da canção ele diz: "E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado." Ou seja, o que passou, gente, a gente sofreu, vamos deixar nessa caixinha aí, vamos para frente. "Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro." Então, gente, é esse o nosso desafio. Por mais que a gente tenha morrido ano passado emocionalmente, psicologicamente, politicamente, esse ano não vai dar para a gente morrer, não. A gente vai ter que enfrentar essas questões com muito mais atenção que nós não enfrentamos, ou grande parcela da sociedade não enfrentou em 2018, fato esse que permitiu que essa figura que chegasse ao poder estivesse hoje atordoando o nosso cotidiano todos os dias. Aliás, enquanto eu estou falando aqui com vocês, o mandatário está curtindo um período de férias prolongados nesse feriado aqui, férias prolongadas, porque ele não tem problema nenhum para administrar nosso país, né? Mas o que está acontecendo? Bom, são problemas só do Brasil? Não. Em várias nuances a gente vai encontrar situações muito semelhantes a outras partes do mundo. Gente, eu já falei com vocês desse livro aqui, chamado Nacional Populismo, a revolta contra a democracia liberal, de dois britânicos sociólogos, né, pesquisadores, Roger Itwell e Matthew Goodwin. É um livro muito interessante porque são dois ingleses que analisam esse fenômeno da ultradireita no mundo, mas pelo olhar europeu, pelo olhar ali dos Estados Unidos, em algumas partes do mundo, e também até estudar alguma coisa relacionada ao Brasil. No mundo, eles têm percebido que essa onda ultraconservadora, ela veio para esconder o discurso mais racional das desigualdades econômicas nesses países todos. O que isso quer dizer? Por exemplo, nos Estados Unidos, a classe média e os trabalhadores norte-americanos, eles têm ficado cada vez mais pobres ou empobrecidos ao longo das últimas décadas. E cada vez mais os grupos poderosos economicamente nos Estados Unidos têm ficado cada vez mais ricos. A concentração de renda, a concentração de dinheiro está sendo cada vez maior nas mãos desses pequenos grupos. As sociedades, obviamente, ficam insatisfeitas. E aí, qual é a metodologia que o poder tem utilizado em países como Estados Unidos, na Europa, América Latina, de uma maneira geral? O que eles fazem? Eles tentam desviar a atenção. Ao invés de você perceber que existe uma desigualdade econômica de cima para baixo, ou uma situação de conflito de interesses, você olha para o lado. Você começa a tentar achar que o problema é o imigrante, ou a pessoa que está lutando por um direito de uma minoria. Então, os grupos minoritários que buscam direitos, ou os grupos de imigrantes, passam a ser os responsáveis pelo seu problema. Isso como eles têm apresentado aqui. No Brasil, nós não temos o problema da imigração. Então, o que faz o poder de uma maneira geral? Eles colocam a culpa, a responsabilidade dessas desigualdades, não na diferença econômica, ou não no modelo econômico do Estado brasileiro, mas
nos petistas, nos comunistas, nos esquerdistas, nos socialistas, nos progressistas, nos independentes, nos isentões, seja lá o nome que eles queiram dar. Ou simplesmente a pessoa que não tem partido nenhum, que não é de esquerda, não é de direita, mas a pessoa está analisando racionalmente o que acontece no dia a dia. Você que circula pelo Brasil, e você que tem em várias cidades do mundo, você tem visto o empobrecimento cruel que a gente vê na nossa cara. Você sai de carro, crianças com plaquinhas, cada um com uma forma mais inusitada, uma forma diferente de tentar ganhar algum dinheiro ali no sinal, fazendo malabarismo, enfim, vendendo alguma coisa, deficientes. Um monte de situação assim que deixa a gente absolutamente entristecido, impotente. As pessoas que não têm uma visão política, elas só ficam reclamando. Por que está acontecendo isso? Você anda pelas cidades, você vê barraquinhas, gente morando em todos os cantos, debaixo de marquises, situações improvisadas, enfim. Muitas pessoas acabam se fechando, elas acabam se brutalizando. Elas não entendem o problema e não querem entender. Então elas fulanizam, né? O problema é disso, o problema é dos comunistas. Como assim? Como é que são os problemas dos comunistas? Hoje o discurso das redes bolsonaristas, eles ficam dizendo o seguinte, olha, as crises estão acontecendo no mundo inteiro, aqui também está tendo, só que tem um negócio, eles reproduzem um discurso de Bolsonaro para desviar a atenção dessa desigualdade que acontece no mundo inteiro, como os dois pesquisadores estão dizendo. Eles apontam aqui que essa situação pode tender a um esgotamento, na medida que esses grupos de ultradireita chegaram ao poder e quando eles começam a produzir algumas políticas públicas, isso acaba causando alguma repulsa, como por exemplo na Inglaterra, onde eles fizeram a previsão que o Brexit, assim que começasse a dar os problemas reais para o cidadão britânico, ele ia pensar duas vezes se aquele é um caminho. Isso pode acontecer em outras partes do mundo. Não é por outra razão que o Trump perdeu as eleições nos Estados Unidos. Ele hoje certamente não tem o mesmo poder que tinha anteriormente, mas a mentalidade de um povo, quando ela fica muito corroída, não é fácil de você alterar. Mesmo aqui no Brasil, mesmo o desaparecimento de Bolsonaro não vai fazer com que todas as pessoas que apoiam o Bolsonaro e o que ele defende, que essas pessoas virem pessoas sensatas como num passe de mágica. Um país com tanta desigualdade econômica, desigualdade educacional, desigualdade cultural, se a gente puder usar essa expressão, você não consegue fazer que essas pessoas se transformem em cidadãos absolutamente racionais de uma hora para outra, até porque essas estruturas alienantes, elas continuam funcionando. As redes bolsonaristas ficam dizendo, mas a esquerda, ontem eles estavam falando que nós tínhamos o problema da pandemia para poder desgastar o governo. Depois vieram com o problema da vacina. Só que a pandemia e a vacina agora estão resolvendo. Então agora estão indo para a economia, para esse pessoal quanto pior, melhor. Gente, é um discurso absolutamente cretino e bandido. Eles querem que as pessoas que não estão satisfeitas, que as pessoas não critiquem, que não apontem os responsáveis. O Bolsonaro, ele não é responsável por absolutamente nada na visão dessas pessoas e na visão dele próprio, que tem funcionado, como eu tenho dito a vocês, cada vez mais como uma pessoa que fortalece essa ilusão ou essa alienação, criando essa polarização falsa na nossa sociedade que acaba fazendo com que a maior parte não perceba que os problemas reais são problemas de natureza econômica. Gente, quando nós analisamos aqui o tratamento que os jornais dão às desigualdades, a gente vê, por exemplo, o Estado de São Paulo com essa matéria aqui. Então, eles colocam para o leitor uma realidade. Gás a R$100 faz consumo voltar a usar lenha. Então eles mostram que essa senhora, com um monte de lenha debaixo do braço, tentando fazer a sua comidinha. Gente, o problema é que o gás está R$100. Essa senhora não tem dinheiro para comprar gás, mas ela certamente não tem dinheiro para comprar remédio, para comprar roupa, para comprar panela, para comprar uma melhor condição de vida, para comprar comida. Esse não é só o problema não é só botar o gás barato. O problema é diminuir a desigualdade social aqui no nosso país. Só os programas sociais, os programas assistenciais, eles não resolvem o problema. Tanto é que nós estamos tendo uma população cada vez maior necessitada desse tipo de apoio do Estado. As classes médias, elas ficam absolutamente penalizadas. Os trabalhadores, os empreendedores, os comerciantes, quem produz riqueza no Brasil, acaba ficando cada vez mais pobre também. E aí, muitos desses grupos começam a achar que o problema é de comunista, o problema é de socialista, o problema foi de gestão passada. Nunca é o problema a ser enfrentado
como o problema da economia. Sempre é uma situação paralela. Vocês vão ver esse tipo de imagem, eu sei que é de São Paulo, certamente você circula, você vê muito isso, gente morando em barraquinha. Aqui no Rio de Janeiro nem tanto. O carioca vai morar em favela, ele vai morar debaixo da ponte. Você não vê tantas pessoas morando em barraquinhas. Ou simplesmente, como a gente não tem tanto frio no Rio de Janeiro, as pessoas moram ali ao relento mesmo, colocam um cobertor e vão à luta. E aí, no meio dessa história toda que eu estou falando para vocês, nós temos a questão econômica, que é comandada por uma figura que, nesse momento, está sendo objeto de todo tipo de iluminação. As pessoas estão colocando foco em cima de Paulo Guedes. Eu fiz aqui praticamente uma semana de programas falando de Paulo Guedes, porque ele, de fato, é o principal personagem do nosso país, porque ele comanda a política econômica, que diz respeito à nossa vida, ao nosso cotidiano, ao que nós estamos colocando no posto de gasolina, aos preços no supermercado, à nossa conta de luz. Sim, existe uma política econômica, só que essa política econômica não visa resolver esses problemas que eu mostrei para vocês. Visa manter cada vez mais a concentração de renda nas mãos de pequenos grupos. E aí você vai vendo a blindagem para cima e para baixo. Nós vimos aqui ao longo dessa semana, que eu mostrei para vocês, que os telejornais ficaram uma semana sem falar de Paulo Guedes. E quando falaram foi para dar a desculpa esfarrapada dele, que o dinheiro que ele tem lá fora não é dele. O dinheiro é da mulher e da filha, que estão administrando ali. E a coisa está tão patética, que eu estou vendo aqui a matéria, que na coluna do Josias de Souza, que tem deputado fazendo um bolão sobre o silêncio do Bolsonaro. Quanto tempo o Bolsonaro vai ficar sem falar nesse assunto? Ele chamou o Guedes para conversar, o Guedes falou ali dos milhões para ele, mas deve ter falado do Bolsonaro. Olha só, não mexe comigo não, porque você sabe que se mexer comigo, você cai no outro dia. Então, deixa eu ficar quieto aqui, vamos fingir que você que está mandando e eu que sou seu funcionário, quando de fato o que acontece é o contrário. Então, a situação está dominada por aí. Nós vimos um joguinho muito infame, que eu denunciei aqui ao longo desses meses todos, dos grandes veículos de comunicação fazerem críticas veladas ao Bolsonaro, mas sem aprofundar essa crítica a ponto de fazer com que o processo de impeachment ele eclodisse. Tanto é que é o seguinte, tem quase 140 pedidos de impeachment lá no Congresso. Quantos os meios de comunicação explicaram para o povo brasileiro? Quantos a gente está sabendo que foram motivados por esse genocídio que está acontecendo no nosso país? E aí a gente vê os editoriais, o pensamento dessa elite. A gente vê isso aqui, ó, jornal de hoje, de domingo, O Globo. Ministros deveriam terceirizar a gestão do patrimônio. Até o momento não há nenhuma evidência de que Guedes ou Campos Neto tenham feito algo de errado. Tão de sacanagem com a gente. O Guedes é envolvido com um conglomerado de empresas, os seus sócios, o ex-sócio explorando funerária, explorando cemitério, explorando a morte nesse momento. E não tem nada demais, um homem que enriqueceu com dinheiro vindo do setor público, um homem que enriqueceu com histórias escabrosas no campo da previdência, dos fundos de previdência de servidores públicos, um homem que enriqueceu explorando fiéis com a sua irmã, tendo um grupo de universidades que pegavam jovens pobres para ganhar dinheiro no meio dessa história toda, e são as mesmas pessoas que criticam os governos anteriores. Gente, o que está acontecendo agora envolvendo Paulo Guedes, questão moral e ética, não vem de agora. Ó, já comentei com vocês esse livro aqui, que eu acho muito legal, um livro super bacana, do Mário da Gama Cury, uma tradução muito legal. Ele fala do Aristóteles, o livro Política. O que o Aristóteles explica aqui para a gente? Ele relembra que na Grécia Antiga, nas cidades, a Grécia não era um país, né? Eram as polis. Cada cidade tinha a sua estrutura. Mas você só podia ser um político, você só podia cuidar da vida da polis se você tivesse algumas características, algumas situações objetivas. Quais eram? Você tinha que ser o cidadão daquela cidade, você não podia ser estrangeiro, você não podia ser mulher e você não podia ser escravo e não podia ser comerciante, você não podia ter negócio. Em algumas cidades se exigia que você tivesse que se desvencilhar pelo menos 5 anos antes da sua atividade. Outras exigiam 10 anos, outras 15 anos. Para quê? Para que não houvesse conflito de interesses. O homem grego, o político grego, ele estava ali para cumprir uma missão para a sociedade grega e não para fazer do exercício do poder algum tipo de situação que propiciasse alguma vantagem para ele. Gente, isso vem lá de trás.
Só que para os jornalões, isso aí, para os grandes poderes econômicos aqui no nosso país, isso é uma coisa menor. O fato dele ter alguns milhões, enfim, até porque são todos do mesmo nível econômico, todos defendem os mesmos interesses. Ninguém está preocupado de fato com o gás daquela senhora, a lenha, remédio, mortes, ninguém está preocupado com isso. Nós tivemos 600 mil mortes aqui no nosso país e tem uma parcela da sociedade que acha que o Bolsonaro não teve responsabilidade nenhuma. Isso é o que se pensa. A gente vai vendo essas distorções também no meio dessa história. Muita gente escreveu para mim ontem falando do comportamento do Toffoli. Toffoli arquiva pedidos de investigação contra Guedes e Campos Neto. Gente, a serviço de quem está Toffoli? A serviço de quem está uma Corte Suprema num país como o nosso? Já comentei com vocês. O poder judiciário ele está apenas para sedimentar, para cristalizar uma estrutura econômica, uma estrutura jurídica que é posta pelas pessoas que criam as leis. O Toffoli poderia ter tido um comportamento mais republicano, pegando essas denúncias contra o Paulo Guedes e ter mandado para a Procuradoria-Geral da República? Poderia, mas ele teve um outro encaminhamento. As razões nós nunca saberemos, ou quem sabe um dia saberemos, né? Mas isso não evita do Paulo Guedes ainda figurar no centro desse escândalo, como uma pessoa que vai ser bastante focalizada. Ele vai ter que depor na Câmara Federal. Gente, deve ser uma sessão muito interessante. Eu estou curioso para saber se a Globo News ou se a CNN vão retransmitir essa sessão onde o Paulo Guedes vai ser sabatinado, porque certamente a gente vai ter conflitos entre deputados que vão querer defender o indefensável, que é uma história muito engraçada, né? É uma série de escravos defendendo o senhor de engenho. Os escravos nas redes sociais e os maus escravos, se é que a gente ainda pode dizer essa expressão, né? Talvez seja politicamente incorreto, mas me ocorreu agora. De escravos que estão atuando ali a favor dos senhores de engenho contra os seus irmãos. É isso que a gente está vendo aqui no nosso país de uma forma tão direta, de uma forma tão descarada. E a gente vai ver os deputados denunciando os esquemas do Paulo Guedes, as empresas de Paulo Guedes, as pessoas que Paulo Guedes colocou espalhado por todos os mecanismos, todas as estruturas de governo aqui no nosso país, e a promiscuidade do que ele faz contra o povo brasileiro, cada vez mais sonegando direitos sociais, cada vez mais espremendo o sangue do povo brasileiro para que os grupos com os quais ele tem algum tipo de contato continuem a ter vantagens, como é a história de muitos lugares no mundo. Gente, essa situação toda que nós estamos vendo, você pode falar assim, que coisa chata, eu não aguento mais, estou desiludido, não sei o quê. Não podemos ficar assim, porque todos os processos de transformação no mundo passaram por situações muito crônicas. Aqui no Brasil, nós estamos vendo o que está acontecendo. Então, a nossa missão, a sua participação, a minha, vai no sentido de tentar mostrar para as pessoas, de convidar as pessoas a refletirem do que está acontecendo. Porque se a gente não faz isso, gente, de fato a gente não ajuda a melhorar as coisas aqui no nosso país. Gente, nosso programa hoje ficou um pouquinho mais longo. Espero que eu tenha jogado aqui algumas questões para a sua reflexão. Se você ficou comigo até agora, muito obrigado. E vamos continuar em frente, que tem muita coisa para a gente falar aqui no nosso país, né? Um abraço, até o próximo encontro, gente.